Eu sou Rodrigo Oliveira, sou iluminador há um pouco mais de 20 anos. Tenho duas grandes paixões na minha vida. Uma é a luz e a outra é a educação. E as duas paixões não competem entre si, não. A iluminação apareceu na minha vida de uma forma inusitada. Eu comecei ator lá atrás, numa companhia que foi formada numa escola técnica do estado. E alguns anos depois eu vi que não tinha muito jeito, não tinha muita paciência. Descobri que gostava muito de estar no backstage, né? Estar na parte de trás, trabalhando com outras coisas, e descobri a iluminação nesse meio tempo. E comecei a fazer iluminação numa mesa de interruptores. Black. Verdade. Já fiz grandes malabarismos para fazer o espetáculo acontecer. Já tive muito equipamento à disposição e já tive quase nenhum. E por isso é importante fazer mágica, e por isso é importante saber ser um malabarista. E é isso que eu vim falar com vocês hoje. Coisas para nos livrar do perrengue na hora de fazer iluminação. Principalmente você que está começando agora, você que pretende entrar para a iluminação, tem algumas coisas que você precisa saber. A primeira dessas histórias foi quando a companhia, uma companhia com quem eu trabalhava, fomos convidados a fazer parte de um circuito. E circuito de festivais é uma coisa que você só descobre quando está nele, né? Você acha que tem uma coisa padronizada, que todos os teatros têm uma estrutura parecida, e quando você está lá, na real, na verdade, não é bem assim. Eu cheguei em alguns teatros, tinha equipamento à disposição, tinha bons riders de luz, né? Tinha uma equipe técnica presente, atuante, e chegava em outros e não tinha praticamente equipamento nenhum, praticamente estrutura nenhuma, e às vezes só o técnico da casa para me ajudar na montagem, na compreensão dos equipamentos, e que nem sempre ele estava por ali o tempo todo, né? O que acontecia muitas vezes no circuito? Eu precisava montar uma luz no mesmo dia da apresentação. Eu tinha intervalos muito curtos às vezes. A apresentação era, 4 horas da tarde, e a montagem tinha de começar obrigatoriamente às 10 da manhã. Isso me dava 2 horas e meia para montar, para depois poder ainda preparar o elenco, passar luz, né? Mostrar os focos, mostrar os efeitos. Isso dava trabalho. O que facilitava a minha vida? Justamente me antecipar. Eu contatava os técnicos da casa antes, entendia as condições técnicas, entendia se já tinha alguma coisa pré-montada, né? E já chegava lá sabendo com que eu ia lidar. E já marcava ali o tempo que eu ia precisar para fazer essa montagem. Na grande maioria das vezes dava certo. Algumas vezes sempre dá algum problema, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma coisa que não liga. Mas na grande maioria das vezes dava certo. Na grande maioria das vezes funcionava. Uma outra história foi de uma viagem. Eu viajei com uma companhia de repertório aqui do Rio de Janeiro como operador de luz. Cheguei nesse teatro. Esse teatro era uma coisa suntuosa, uma coisa linda, uma coisa que se destacava no meio da cidade. E tinha todo o equipamento que você imaginar à minha disposição. Inclusive equipamento que na época eu nunca tinha visto na minha vida aqui em teatros do Rio. Então, aproveitei que tinha tempo, porque a apresentação seria no dia seguinte, para que nós montássemos a luz, né? Então trabalhamos aí de madrugada para montar a luz, trabalhamos aí 6 horas e meia de montagem, porque realmente era uma quantidade de equipamento muito grande. No dia seguinte, 10 horas da manhã, chegamos ao teatro para fazer os testes, passar a iluminação para os atores, né? Tudo aquilo que era necessário para que o espetáculo corresse bem. O técnico da casa tinha dado uma atrasada, estávamos lá esperando por ele, e ele chegou. Só que ele não era o técnico da casa. Ele era um técnico que tinha sido recém-contratado para atender aquele teatro durante aquele festival que estava acontecendo. E quando ele chegou, precisou ligar a energia,
e quem entende disso vai sacar o que aconteceu na hora. Ele foi primeiro no disjuntor de entrada. E a entrada de energia da rua, ela é de 380 volts. E a entrada de energia para os equipamentos era de 220 volts. Ou seja, você primeiro precisava ligar esse disjuntor de 220 volts para que ele estivesse preparado para transformar aquela energia de entrada e proteger os equipamentos. Mas, inexperiente, nosso amigo foi lá e pá! Ligou o disjuntor de 380 volts. O que aconteceu? Um show de fogos, pessoal. Todos os equipamentos queimaram. Imagina, 6 horas e meia de montagem e todos os equipamentos queimados. Para minha sorte, a gente tinha muito bem dominado aquele rider de luz e conhecia bem os equipamentos que tinham na casa. E conhecia já os equipamentos que tinha à disposição por conta do festival. A equipe de luz do festival, então, nos demandou o que nós precisávamos para que aquele espetáculo acontecesse naquele dia sem nenhum tipo de problema. Solicitamos o que eles tinham sobressalente, não era muita coisa, não era metade daquilo que nós utilizaríamos, mas pelo menos foi o que dava para que nós montássemos ali para que o espetáculo acontecesse bem. Resultado, o que antes tinha sido uma montagem de 6 horas e meia, virou uma montagem de 2 horas e meia e o espetáculo aconteceu bem ali, sem nenhum tipo de problema. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque são situações que acontecem no dia a dia do operador de luz, do luminotécnico, do iluminador, né? Daquele que não tem grandes orçamentos, né? Que não tem uma equipe inteira para fazer montagem e justamente por isso ele vira um artista do improviso. E como é que você faz para virar um bom artista do improviso? Vou trazer 3 dicas muito importantes para você. Vamos lá? Conheça os técnicos da casa. Saiba quem são essas pessoas que um dia podem salvar a sua vida. Sim, se você já sabe que vai estar num espetáculo em determinado teatro, né? Seja de circuito da prefeitura, seja de circuito estadual, seja de circuito de festivais, procure saber quem são os técnicos responsáveis, pegue os contatos, já solicite para eles os riders de luz, para você se preparar com antecedência e entender com o que você vai lidar, certo? Essas pessoas podem ser os seus maiores aliados para fazer funcionar bem o seu espetáculo, tudo bem? Solicite o rider de luz com a máxima antecedência possível. Ah, mas o que é rider de luz, Rodrigo? Rider de luz, falando de uma maneira bem simples, é aquilo que traz para você de uma forma impressa ou hoje no arquivo todos os equipamentos de que a casa dispõe e todos aqueles equipamentos que você vai poder utilizar na sua produção. Solicite o rider de luz com a máxima antecedência possível. Sim, porque olha só, se você já tem uma noção de como estarão dispostos os equipamentos, quantos equipamentos você vai ter à sua disposição, né? Você consegue adaptar o seu mapa de luz, você consegue planejar o seu tempo de montagem e você consegue principalmente entender que tipo de equipamento você precisa ter sobressalente para não utilizar tudo caso você tenha algum problema. Tenha um rider de luz com antecedência na sua mão. Conheça muito bem os equipamentos. Hoje na internet você tem vários fabricantes de equipamento que têm informações técnicas, tem informações sobre luminescência, tem informações sobre abertura de íris, tem várias informações que são extremamente úteis para a gente. Eu não estou falando só de conhecer os equipamentos que ficam em cima da vara, somente os refletores não. Conheça os tipos de cabeamento, conheça a manobra dos teatros, como é que é manobrado, vara de luz desce automático, vara de luz desce na corda, vara de luz não desce, é preciso usar a escada. Saiba tudo isso antes, conheça muito bem os equipamentos do teatro onde você vai atuar. Procure saber como é que funciona, procure saber se existe equipamento sobressalente, procure saber se tem verba na produção para alugar alguma coisa, caso você tenha algum problema. E caso não tenha verba nenhuma, aprenda a trabalhar com o que você tem.
para que você trabalhe da melhor forma com que você tem, nada como conhecer muito bem cada um dos equipamentos que você vai utilizar. Tudo bem? Então é isso. Deixei essas dicas aqui para dividir um pouquinho dessa minha jornada com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Torçamos para que tudo isso passe logo, para que em breve, muito em breve, todos estejam atuando, todos estejam trabalhando, todos estejam defendendo os seus salários, todos estejam nos teatros, nos shows, fazendo seus trabalhos, ok? Muito sucesso para vocês e até uma próxima vez. Um abraço!